tinturas medicinais. Então, no último ciclo, a gente adentrou o universo dos florais da Lua, né? Vocês lembram que os florais, a gente falou que ele trabalha as questões emocionais. Ele é a parte sutil da planta, como fosse a alma da planta, as emoções da planta, esses corpos sutis trabalhando nossos corpos sutis. Hoje a gente vai aprender uma outra forma. Nas plantas, o reino vegetal ele é muito amplo e ele trabalha de diversas formas, né? Então, mesmo num sistema de florais, ainda falando dos florais, a mesma planta num sistema ela pode trabalhar algumas questões emocionais e num outro sistema ela se apresentar de outra forma. É como, vamos dar um exemplo aqui. Você convida alguém para fazer um evento contigo, né? Para fazer um trabalho contigo. Aquela mulher, ela tem várias medicinas. Ela cozinha, ela canta, ela tira foto, mas naquele evento específico você chamou ela para tirar foto. Então ela vai se concentrar, vai concentrar toda a sua medicina, né? Todo o seu trabalho para a sua visão, para estar tirando foto do seu evento. Assim como nós temos infinitas medicinas, né, as plantas também têm. Né? Quando a gente fala do alecrim, por exemplo, o alecrim é tônico cardíaco, é digestivo, traz alegria, trabalha a infância, ele trabalha em vários níveis. Se a gente for falar, que mais? Da rosa, né? A rosa trabalha amor próprio, trabalha a nossa beleza, também o empoderamento, enfim, cada planta, né, trabalha tanto nossas emoções quanto nossos corpos de diferentes formas. Um óleo essencial trabalha de uma forma, uma tintura trabalha de outra forma. E hoje a gente vai falar das tinturas. As tinturas são o corpo da planta, a parte física da planta, trabalhando o nosso corpo físico. Tá? Então, a mesma planta que vai estar num floral e vai estar numa tintura, ela vai trabalhar de formas diferentes. Né? Então, hoje a gente vai conhecer o universo das tinturas medicinais, que são esses fitoterápicos que apoiam muito, né, o trabalho não só da ginecologia natural, mas eu sinto que depois que a gente aprende a fazer tintura, a gente pode ter uma farmácia infinita em casa, né, com várias medicinas para várias desarmonias, mas a gente vai concentrar aqui na ginecologia natural, né, em receitas, em orientações de tinturas para a ginecologia natural. Primeiro é importante falar para vocês um pouquinho sobre a tintura em si. Ela é uma alquimia, assim como, né, é um preparado, assim como os florais, assim como os emplastros. Então, aquelas orientações que eu passei no último ciclo, falando sobre quando a gente for manipular nossas medicinas, né, aquela limpeza energética, tomar um banho de ervas, estar bem, né, emocionalmente, a limpeza física do espaço onde você vai trabalhar, né, do fogão, da panela, da bancada. Isso se aplica também aos florais, às tinturas. As tinturas também, a gente vai ter todo esse mesmo cuidado, né, quando a gente for manipular. Outra coisa importante, as tinturas, assim, se a gente alinhar a nossa energia, por exemplo, né, a gente está bem, a gente vai manipular aquela tintura no momento que a gente está bem. O nosso espaço está limpo, não só fisicamente, como a gente fez uma defumação, colocou uma música que eleve a frequência do ambiente, mas além da nossa força física, da gente estar bem, o nosso ambiente estar limpo, a planta, né, ter sido colhida no momento certo, a gente escolher as medicinas da planta no momento certo também, é importante a gente escolher a lua e a estação do ano de acordo com o que a gente quer trabalhar naquela medicina, né? E é por isso que eu sempre incentivo as mulheres a elas mesmas fazerem suas medicinas, né? Então, uma terapeuta que faz a sua tintura, né? Aquilo tem muito mais potência do que você comprar uma tintura pronta, industrializada, porque você não sabe como foi o processo de feitio, se foi respeitado, né, esses ciclos da natureza, né, tanto o ciclo do sol quanto o ciclo da lua, se foi respeitado a maneira de manipular, né, a colheita correta da planta, o estado energético de quem está manipulando, do espaço. Algumas alunas minhas que já, né, participaram de cursos meus, que trabalhavam em farmácia de manipulações e tal, contavam que não havia esse respeito, né? Que, por exemplo, florais ficavam perto de eletrônicos. Então, eu sinto que quando a gente pode produzir a nossa própria medicina, né, e ter todo esse cuidado do processo, às vezes você não vai conseguir ter aquela planta fresca plantada no teu quintal, né? Mas
procurar ou um produtor agroecológico ou orgânico, né? Ou, né, procurar lojas de ervas que você realmente confie, né, na procedência daquelas plantas, que foram colhidas no momento certo, que foram armazenadas de uma boa forma. Então, esse cuidado com toda a matéria-prima da produção da medicina, né, e o seu cuidado com o teu estado físico e emocional, a sua limpeza física e emocional quando vai fazer a medicina também faz total diferença, né? É aí que transforma realmente não só um preparado de ervas, mas essa medicina potente que realmente faz a diferença quando, né, a pessoa, o paciente vai tomar aquela medicina e sentir realmente o efeito ampliado de toda aquela planta, né? De tudo que está ali dentro daquela medicina. Primeiro, então, antes de falar sobre as luas e o sol para cada caso, eu vou dar a receita básica. Depois a gente vai falar sobre cada planta, a gente vai ensinar na prática a fazer 2 tinturas, mas ainda assim eu vou passar a receita de outras, mas eu quero passar a receita geral, que aí você, conhecendo assim as plantas que você conhece, já está acostumado a tomar chá, que já fazem parte do teu dia a dia, você pode transformar em tinturas. Qual que é a primeira, assim, antes de eu passar até essa receita, é importante falar isso. Qual que é a vantagem de uma tintura, por exemplo, sobre um chá? O chá você vai ter que preparar na hora. Você prepara na hora e tem que consumir naquele momento, né? E ainda, às vezes, assim, você está em viagem, está em movimento, ou está no trabalho, não tem tempo de fazer o chá e está em tratamento, a tintura é muito simples, porque a tintura, você, né, normalmente coloca no vidrinho de conta-gotas, você pinga dentro da água lá as 25 gotinhas e toma ali 3 vezes por dia. É muito simples, você onde estiver, você pode estar carregando a sua tintura, né? É muito mais fácil. Também tem o caso de algumas medicinas a gente não ter próximo da gente, a gente não conseguir elas com facilidade. Então, eu quando viajo, por exemplo, para o Nordeste, que tem várias medicinas que eu encontro lá, que não encontro aqui, ou para o Peru, enfim, para lugares que você vai e que você não vai encontrar as mesmas medicinas onde você mora e você sabe da potência daquelas medicinas, por mais que você traga a planta seca, ela tem um certo tempo de duração. Quando você transforma em tintura, aquilo dura muito mais. Então é uma maneira de você preservar e ter a medicina de plantas que você não tem no teu quintal, por exemplo, tá? Uma vez eu fui num encontro com uma anciã Rune Queen, que ela era parteira e era a primeira vez que ela estava saindo da floresta. E lá na floresta, todos, né, os medicamentos, tudo, eles dão com as plantas frescas. Eles colhem a planta na hora, fazem os macerados, a pessoa ingere. Mas como eles estavam viajando o Brasil, né, ela, o filho, trazendo as medicinas da floresta, uma forma da conservação dessas medicinas foi fazer tintura. Eles aprenderam a fazer tinturas para poder levar, né, essas medicinas que eles encontravam só dentro da floresta para todos os atendimentos que eles iam fazer fora da floresta. Então, né, além da facilidade de você poder tomar em qualquer lugar, só diluir num copo d'água, tem essa questão de você poder carregar suas medicinas. Se você vai viajar para fora do Brasil e não vai poder levar as suas plantinhas na mala, você pode estar levando as tinturas para você estar consumindo, né? Tem toda essa facilidade, né? Além do que é concentrado, né? Medicina concentrada. Então eu sinto que o efeito da tintura ele acaba sendo mais profundo do que de fazer o chá, né? Então a tintura tem essa concentração maior. Eu sempre indico que a gente faça tintura com as plantas que a gente já conhece, né? Então, por exemplo, você já está acostumado a, sei lá, tomar sempre, deixa eu pensar um exemplo aqui, sempre chá de camomila para dormir bem à noite, né? E é uma planta que você já consome há muitos anos, já está próxima de você, você já tem essa conversa próxima com a planta. Aí sim você vai produzir a tintura com ela. A gente não inventa tinturas com as plantas que a gente ainda não tem uma certa afinidade. Então a gente sempre começa a fazer as tinturas com as plantas que a gente já tem essa familiaridade, que a gente já sabe trabalhar com elas, tá? Então a receita básica, tá? E é lógico, aqui eu vou fazer um asterisco que depois eu vou falar pra vocês que existem variações. Mas o que seria uma receita básica, tá? Vai estar escrito aqui na tela depois para vocês anotarem. Seria para plantas secas. Se você vai fazer a tua tintura com plantas secas,
100 a 200 gramas da planta seca para 700 ml de meio alcoólico, já vou falar qual meio alcoólico, e 300 ml de meio aquoso. Isso para plantas secas, 100 a 200 gramas da planta seca, 300 ml de água e 700 ml de meio alcoólico, tá? Depois eu vou falar do meio alcoólico, vou dar receita para plantas frescas. As plantas frescas, diferentes das plantas secas, elas já têm água na sua composição. Então a gente não precisa acrescentar tanta água quanto a gente acrescenta numa tintura com plantas secas. Então seria de 200 a 400 gramas de planta fresca. Teoricamente você poderia colocar 1 litro só de meio alcoólico, mas eu sempre coloco nem que seja uma colherzinha de sopa de água. Eu uso nas minhas tinturas a mesma água solarizada, ou com cristais, ou que eu pego em bica na serra, né? Essas águas mais inteligentes, tá? Mas eu sempre gosto de colocar, mesmo que seja uma tintura com plantas frescas e que já tem água na composição da planta, sempre honrar a água nessa medicina também. Então eu sempre coloco um pouquinho de água, tá? Por que eu coloquei um parênteses? Porque isso é uma regra um pouco geral, mas você tem que estar olhando também a natureza de cada planta. Por exemplo, cravo ou canela, que são plantas muito fortes, ou arruda. Essas plantas que são muito fortes, você nunca vai colocar 200 ou 400 gramas. Você coloca menos, porque ela já tem a natureza, o viria dela já é mais intenso. Então a própria Artemisia é uma planta forte. Então essas plantas que elas têm por isso que a gente tem que já ter uma familiaridade com as plantas que a gente vai trabalhar para saber isso, né? Então essas plantas que são fortes, que elas têm essa natureza mais intensa, você nunca vai colocar em grande quantidade, você vai colocar em menor quantidade. Existem também as questões dimensionais da planta. Por exemplo, a calêndula. Aqui tem, a gente vai fazer depois uma com calêndula, tá? A calêndula ela é bem grande, então se você for colocar 400 gramas em uma garrafa de 1 litro, não vai caber, né? Porque ela ocupa espaço, tá? Então você vai colocar um pouco menos pela questão física da planta. Isso de entender a força da planta, né, a natureza física dela, a gente aprende fazendo, né? Então a gente vai testar bastante, a gente vai conhecendo essas medicinas antes de realmente poder fazer a tintura com elas, tá? O meio alcoólico. O meio alcoólico que eu prefiro fazer as tinturas é com cachaça orgânica, tá? Então, o ideal é você encontrar uma cachaça orgânica de boa procedência, né? Uma cachaça artesanal, sem sabor, para você poder estar fazendo a tintura. Eu prefiro por ser mais natural, por ser mais orgânico, por ser um processo mais artesanal, né? O processo de feitio dessas cachaças artesanais, assim, é muito mais orgânico, é muito mais alinhado a essa alquimia. É uma alquimia também, né? Então, eu prefiro fazer com a cachaça artesanal orgânica. Porém, quando eu faço as tinturas nos cursos, quando eu viajo, eu não uso a cachaça orgânica. Eu não sei a explicação física para isso, mas às vezes que eu tentei carregar no avião tintura de cachaça orgânica, elas explodiram. Então eu prefiro eu não sei se causa alguma fermentação, eu prefiro nessas que eu transporto para outros lugares, né? Não é a tintura que eu deixo em casa para tomar, fazer com outro meio alcoólico, que é o álcool de cereais, tá? Então essas que você vai transportar para outros lugares, o ideal é fazer com álcool de cereais. Mas eu ainda prefiro, por ser, né, de uma forma mais natural, mais orgânica, né, e mais alinhado ao processo artesanal e alquímico, né, dessas medicinas, fazer com a cachaça orgânica. Agora, antes de passar para as receitas, eu quero alinhar, além dessa receita básica, né, que você pode depois adaptar aí para fazer uma tintura para gripe, com as plantinhas que você usa para gripe, uma tintura, sei lá, para dor de estômago, com as plantinhas que você usa para dor de estômago. Aqui a gente vai falar das tinturas para ginecologia natural, mas eu quero falar além da medicina da planta, falar dessa influência do tempo, a influência da lua, da fase da lua no céu e a influência da estação do ano, tá?
Estação do ano é fase do Sol, assim como a gente tem 4 fases da Lua e 4 fases de 7 dias e um ciclo de 28, a gente também tem 4 fases de 3 meses, né, e um ciclo completo de um ano que é 365 dias, tá? Então, a gente escolher quando vai fazer, quando vai produzir a nossa medicina, de acordo com o que a gente quer dela, potencializa muito mais, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma tintura para tirar algo do corpo, tá? Uma tintura para endometriose, para ovário policístico, enfim, algo que a gente queira tirar do corpo. A melhor lua para estar fazendo isso, as melhores luas são a minguante e a nova. Eu prefiro fazer na nova, mas a minguante também tem a mesma força de estar tirando, né? Diminuindo. Então, para tudo que você quer tirar do corpo, todas as tinturas, todas as medicinas para você tirar algo do corpo, lua minguante ou nova. E se você quiser potencializar ainda mais, as estações do ano melhores para produzir essas tinturas são no outono e no inverno. Mas às vezes você precisa de uma tintura, né, para, vamos dizer, para ovário policístico e você está no auge do verão, você não vai poder esperar até o inverno para produzir. Então escolhe pelo menos a lua nova ou a lua minguante para potencializar, tá? Então quando a gente escolhe, né, a ajuda da lua minguante, da lua nova, do outono e do inverno, a gente vai produzir medicinas que vão tirar coisas do nosso corpo, vão ajudar a estar diminuindo, minguando essas coisas que a gente não quer mais no corpo. Em contrapartida, quando a gente quer fazer tinturas para nutrição, para fertilidade, para imunidade, as melhores luas para fazer, tudo que a gente quer colocar no corpo, é na lua cheia ou na lua crescente. Na lua cheia, mais, né, essa medicina está mais disponível para a gente, mas a lua crescente também já tem essa força de estar colocando as coisas no nosso corpo. Da mesma forma, estações do ano, primavera e verão, também vão auxiliar nessa potencialidade. Isso que eu estou falando é no dia do preparo, assim como a gente falou ontem dos florais, ontem não, né? No outro ciclo dos florais da lua, que as gotinhas ali são do dia que você está preparando, né? A lua no céu do dia que você está preparando. Isso que eu estou falando também é no dia que você está produzindo a medicina. Então você já pode se programar durante o ano, olha, no inverno eu vou produzir todas as medicinas aí para tirar coisas no corpo, lá no verão eu deixo para fazer todas as de fertilidade, de nutrição, né? Alinhadas à lua também. Que mais? Que é importante falar sobre tintura. Como usar a tintura, tá? Tintura você pode usar tanto dessa forma que eu falei, tomando a tintura de forma oral, nunca direto na boca, porque ela é muito mais concentrada, né? Diferente assim do floral, que é mais suave, você pode pingar diretamente na boca. A tintura ela é muito mais concentrada. Você vai ver assim, o floral ele é clarinho, a tintura ela fica verde, dependendo da planta, né? Ou verde bem escura, ou amarela, ou vermelha, né? Dependendo das plantas que você escolheu, ela fica bem concentrada, o corpo da planta, e é muito forte, então você não pode pingar diretamente na boca. Então você sempre vai diluir na água, num copo d'água. Uma base geral, assim, para a maioria da população adulta, seria 25 gotas diluídas num copo d'água 3 vezes por dia, tá? Se a pessoa for muito pequenininha, muito magrinha, você pode diminuir, né, essa porcentagem, mas assim, eu sinto que para a maioria da população, 3 vezes por dia, 25 gotas seria o ideal. A não ser para crianças, que você pode dar metade, né, da concentração. Mas você não precisa usar só de forma oral a tintura. A tintura pode ser usada externamente, tá? Então, no caso da ginecologia natural, por exemplo, essas tinturas que eu faço para a saúde da mulher, a gente pinga dentro da água morna, molha o paninho e põe no útero, no ovário, para estar agindo externamente, né? Se você fizer lógico que não é o foco aqui, que a gente não vai estar falando mais da ginecologia natural, mas uma tintura cicatrizante, por exemplo, você pode estar usando nas feridas, né? Sempre diluída na água, porque ela é muito, muito concentrada. Mas você pode estar usando externamente também. Por exemplo, você tem dor de cabeça, sei lá, você pode fazer uma tintura de hortelã
e colocar com um paninho com água gelada na cabeça. Então a tintura pode ser usada externamente, pode ser colocada no shampoo, né? A tintura tem um milhão de formas de estar usando, tá? Aqui a gente vai concentrar nas formas da ginecologia natural. As tinturas também devem ser feitas, quando a gente vai fazer daqui a pouquinho, mas sempre em vidros âmbar, escuros, tá? Ou aqueles de vinho, de suco de uva, sempre esterilizados, como a gente falou ontem, né? Passando, deixando numa panela, né? Usada só para isso, com água fervendo, deixar lá, depois que ferve, mais uns 10 minutos para esterilizar bem. Mas sempre a gente vai usar as garrafas escuras. Se você não tiver nenhuma garrafa escura e precisar fazer uma tintura, você pode até fazer, sempre na de vidro, tá? Primeiro é importante que seja de vidro. Mas você pode estar utilizando uma garrafa transparente, por exemplo, e passar um pano escuro em volta ou uma fita adesiva escura, né? Para que ela se mantenha ali dentro do escuro. E sempre, eu por exemplo tenho um armário na minha cozinha que é o armário das minhas tinturas. Todas as tinturas ficam ali dentro, tá? Um lugar escuro, né, seco. Então ali ficam todas as medicinas, assim, não é legal deixar elas expostas à luz, né? Então deixar no guardadinho. Outra coisa importante, você produziu a tua medicina, como a gente vai fazer aqui, ela não vai ficar pronta para você tomar no mesmo dia, nem na semana seguinte, tá? O mínimo para uma tintura ficar pronta, para você poder consumir ela, o mínimo são 28 dias, tá? Que é uma alunação. Então, se você tem muita pressa de tomar aquela tintura, você pode começar a tomá-la dali a 28 dias. Mas o ideal para uma tintura ter a sua potência seria 3 meses, que é uma fase solar, né? Uma estação do ano. Então, o ideal é que você espere, depois que você produziu ali a tua tintura, ali no mínimo 3 meses para você poder estar consumindo, tá? 28 dias seria para uma emergência, né, que você precise antes estar utilizando, mas o ideal é que você espere 3 meses para você estar utilizando. O ideal, principalmente nas 2 primeiras semanas pós o feitio, é você estar agitando a tua tintura todos os dias. Agita, guarda de novo no lugar. Agita, guarda de novo no lugar, tá? Depois você pode estar agitando 1, 2 vezes por semana, mas é sempre importante você estar agitando para a medicina estar circulando ali, tá? A validade da tintura, tá? Eu tenho tinturas aí há pelo menos uns 5 anos, mas o que acontece? Quando você vai repondo, porque você vai utilizar, vamos dizer, eu tenho a minha garrafa grande de tintura, coloquei na pequenininha para eu levar para uma viagem. Eu vou repor proporcionalmente tanto a água quanto o álcool dentro daquela tintura, né? Eu tirei um tanto, vamos dizer que eu tirei aqui 250 ml da minha tintura grande. Aí depois eu vou repor proporcionalmente tanto a água quanto o álcool. E também as plantas, tá? Lógico que você não vai repor tudo, mas é sempre bom colocar mais um pouquinho das plantas. Vai chegar um momento, eu vou dizer assim, que eu abandono uma tintura minha, falo que ela já trabalhou tudo que ela tinha para trabalhar, vai chegar um momento que ela vai estar com planta até em cima, né? Você foi tirando e foi repondo e aquela tintura vai ficando saturada, tá? Quando ela já fez a função dela, eu enterro. Tá? Eu enterro porque ela já fez a função. Às vezes, às vezes é muito difícil você tirar aquelas plantas dali. Se você conseguir tirar as plantinhas, você pode devolver só as plantas para a terra, né, com uma pinça comprida e consegue tirar e pode estar reutilizando o vidro, tá? Até falando em enterrar a tintura, tem pessoas que gostam de enterrar, fazem, né, a sua tintura, ao invés de deixar ela no armário e agitando, deixam ela enterrada ali por 3 meses. E normalmente abrem, colhem ela também na lua, que elas querem a força dessa planta. Eu pessoalmente, poucas tinturas eu enterro. Eu acabo, por ser mais prático, por eu gostar de agitar, de estar olhando as minhas plantinhas assim, né? Eu gosto de ter essa relação próxima. Algumas eu enterro, mas a maioria eu gosto de ter essa relação mais próxima. Mas isso também vai de escolha de cada uma, né? Porque o que é legal de enterrar? Ela está recebendo essa força, né, da terra, muito grande, assim, né? Então, às vezes, uma tintura que tem esse propósito de força, assim, né? Você pode estar utilizando, enterrando a tintura também, tá? O porquê que a gente utiliza álcool, né? A resposta óbvia seria que o álcool conserva
a planta, né? A medicina da planta. Mas não é só por isso, né? Além de conservar a planta, o álcool tem a potência de retirar a essência da planta, né? A gente pode ver isso nas pessoas. Quem bebe muito, quem sempre está consumindo álcool, ela vai como estivesse perdendo a sua essência, como se o álcool fosse tirando a força daquela pessoa. No caso da medicina, a gente colocar o álcool ali, ele tem essa potência de estar tirando a medicina da planta e trazendo para o meio líquido, para você poder ingerir e estar trazendo aquela medicina da planta para dentro de você. Né? Mas o álcool também tem essa potência de estar conservando a planta. Né? Então, por isso que a gente pode pegar uma planta de outro lugar que você visitou, que em pouco tempo, tanto fresca quanto seca, né? Em pouco tempo poderia deteriorar, você deixa no álcool e ela vai ficando concentrada. Existem várias formas de fazer tintura, tá? Essa forma que eu ensinei foi a forma, eu aprendi diversas formas, foi a forma que eu mais me adaptei por ser a mais simples. Eu me lembro que há muitos anos atrás eu queria muito aprender a fazer tintura, eu ficava, né, onde que eu vou aprender e tal. E quando eu aprendi a fazer, a tintura era a mesma forma que a minha avó fazia a vida inteira, a minha avó raizeira. E ela não chamava de tintura, né? Eram os preparados com álcool, que ela sempre fazia ali e era feita da mesma forma. Então eu me conecto por ser uma forma muito simples, né, de fazer a tintura, mas existem outras formas também, né? Essa é a forma que eu utilizo, por isso que eu estou ensinando, e eu acho uma forma muito simples, né? Eu gosto de ensinar tudo de uma forma mais simples. Então, eu vou falar agora, antes da gente fazer na prática duas tinturas, eu vou falar sobre algumas tinturas que eu utilizo bastante na ginecologia natural, tá? Eu vou começar pelas que a gente não vai fazer. Vamos ver aqui. Tá. Eu vou começar com uma tintura que não é muito fácil da gente fazer, porque uma das plantas não é tão fácil de achar aqui no Brasil. Mas mesmo assim eu vou passar a receita para vocês, porque se um dia vocês tiverem acesso a essa planta, ela é maravilhosa, tá? Essa tintura é uma tintura que a gente utiliza para câncer de útero, para miomas e para endometriose, tá? Ela é feita com 3 plantas. Então pensem, né? Se a gente, aqui até pensando na proporção, se você vai colocar 100 gramas da planta lá num litro de meio aquoso, álcool e água, né, no meio líquido, essas 100 gramas você vai ter que dividir em 3, né? Então a gente vai ter que dividir proporcionalmente. Se eu fosse colocar 5 plantas, essas 100 a 200 gramas você também ia ter que dividir em 5, tá? Então não é assim, vou colocar 100 gramas de cada uma das plantas. 100 gramas ou 200 gramas é no total, tá? Então as 3 plantas que vão nessa tintura, né, que é para câncer do útero, endometriose e mioma, são a camomila, tá? Que a camomila é bem comum aqui no Brasil, muito fácil da gente encontrar. Outra que é super comum, super fácil de encontrar, que é a tanchagem. E a terceira, que é essa que eu falei que é um pouquinho mais complicada, que é o mático ou matico, que ela é dos Andes, né? Então no Chile, no Peru você encontra com facilidade, tá? Então se algum dia vocês forem para algum desses lugares ou alguém for, né, é importante estar trazendo, porque essa tintura é maravilhosa, né? Então é uma planta que a gente não tem com facilidade no Brasil, mas é uma planta maravilhosa. Então seriam essas 3 ervas, né? Normalmente a gente faz com elas secas, mas se você tiver alguma delas frescas também pode estar utilizando. E toma as 25 gotas 3 vezes por dia, tá? Como é uma tintura para tirar coisas do corpo, né? Para tirar o câncer, para tirar o mioma, a endometriose, a gente usa aquela regra, né, da lua minguante ou nova e do inverno ou do outono, tá? Outra tintura, vamos passar aqui para outra antes das que a gente vai fazer. Uma tintura que é para fertilidade. Se é uma tintura de fertilidade, a melhor época para fazer, verão ou primavera, e as estações do ano, e a lua, a cheia ou a crescente. Nessa tintura, eu estudei muitos anos, pesquisei muitos anos para montar uma tintura com todas as plantas que trabalhavam várias questões de fertilidade, né? Então, trabalha no ovário, na trompa, no útero, né? Trabalha de várias formas. São 13 plantas.
Então, inhame selvagem ou inhame mexicano, tá? Conhecido como inhame Mex também, não é tão fácil de encontrar. Se você não encontrar o inhame mexicano, você pode estar utilizando um inhame comum, tá? O inhame tem essa natureza medicinal para fertilidade, né? Muitas mulheres tomam xaropes de inhame para aumentar a fertilidade. Então, se você não encontrar, o melhor de todos é o inhame selvagem ou mexicano, mas se você não encontrar, você pode fazer com inhame comum. Urtiga branca, alecrim, cavalinha, ginseng, alcaçuz, artemisia, camomila, equinácea, uva ursi, angélica, pimenta caiena e o vitex. Na apostila, vocês vão ter o nome científico das plantas também, tá? Então, por quê? Porque às vezes de uma região para outra do Brasil, às vezes fora do Brasil também, né? Esses nomes mudam, então a gente vai sempre se basear pelos nomes científicos. O que é o diferencial dessa tintura? Essa tintura você não vai tomar o teu ciclo todo. Todas as outras tinturas você toma 25 gotas diluída na água 3 vezes por dia. Essa tintura em si, você vai tomar apenas do 1º ao 14º dia do teu ciclo. Então você começa a tomar essa tintura no dia que você menstrua até o que seria o dia da tua ovulação, média ali 14 dias, tá? Porque todas essas plantas vão estar estimulando a ovulação, vão estar desbloqueando, se tiver algum bloqueio na trompa, no útero, então ela vai fazer toda essa abertura para que haja uma fecundação, tá? A partir do 15º dia do ciclo, você para de tomar essa tintura e a forma de tomar é como as outras, 3 vezes por dia, 25 gotas diluídas num copo d'água, são 75 gotas por dia, 25, 25 e 25. Você para e no 15º dia você começa com um outro preparo, não é tintura, tá? Então porque assim, a segunda etapa a gente vai estimular a nidação. Tem muitas mulheres que elas acabam sendo fecundadas, né? Mas o que acontece é que esse óvulo fecundado não adere à parede do útero, então não acontece a nidação, tá? Então, além de estimular a ovulação, agora nessa segunda etapa, a gente vai fazer com que a gente estimule a nidação e esse feto, né, esse óvulo fecundado, vá aderir à parede do útero, tá? Então, nessa segunda etapa, são algumas indicações que a gente vai passar. Uma delas é um suco verde para ser tomado todos os dias, tá? Você vai tomar 1 litro desse suco por dia. Você vai pegar um abacaxi, descascar, você vai utilizar só a casca do abacaxi. Vai ferver em 1 litro de água. Depois que ferveu, você ainda deixa mais uns 5 minutinhos fervendo. Coa. Aquele chá de abacaxi, da casca do abacaxi, você vai colocar no liquidificador com uma folha de couve e com um maço de agrião. Vai bater e vai tomar, né? Vai tomar ao longo do dia, sem coar. Você vai tomar com todas aquelas fibras, tá? Vai tomar durante o dia, vai dar 1 litro por dia que você vai estar tomando. Isso do 15º ao 28º dia, se o seu ciclo for maior, até você menstruar de novo, você vai estar tomando todo dia esse suco, tá? Essa mesma casca de abacaxi, você ainda vai poder reutilizar umas 2 vezes, então não precisa jogar fora, tá? Se você mora num lugar quente, deixa guardado dentro da geladeira a casca, mas no dia seguinte você coloca mais 1 litro de água e mais 1 litro de água. Então você vai precisar comprar um abacaxi a cada 3 dias, em média. E tem uma outra orientação, você pode comer uma rodela de abacaxi em jejum, que também vai estar estimulando a nidação. Outra planta, outra fruta que estimula a nidação, que você pode estar utilizando também, é a physalis, que é aquela florzinha, frutinha amarela, que vem dentro de uma capinha. A própria capinha ali, com aquela frutinha amarela que usam para decorar bolo, aquela própria frutinha ali parece a nidação acontecendo, né? Tem o invólucro e ali dentro a bolinha amarela, né? Você pode comer umas 8 frutinhas daquela por dia, do 15º ao 28º dia do ciclo. A próxima tintura que eu vou falar é uma tintura assim, eu vou falar sobre ela porque ela é uma tintura maravilhosa, eu uso bastante, inclusive a gente tem na loja
do Saberes da Mãe Terra, mas é uma tintura que eu vou dar receita para vocês, mas não é, as plantas não são fáceis de encontrar. Essa tintura eu fui criando também ao longo dos anos, de várias visitas lá para os Andes, e muitas plantas dessa eu não tenho nem o nome científico, porque foram algumas abuelas que me ensinaram em lugares mais ermos e que elas só me ensinaram com o nome em quechua, tá? Mas mesmo assim, como é uma tintura maravilhosa, que eu utilizo muito e eu indico muito, eu vou falar para vocês, tá? Mas eu não tenho nem o nome científico de todas as plantas. Então é o Manayupa mático, né, que a gente já falou sobre ele. Unha de gato, vamos ver onde tem a unha de gato. Aqui nós temos a unha de gato, que no Brasil é fácil de encontrar. O amapinta, flor branca, ubus, o uxi amarelo também temos no Brasil, chuchuase, sangue de dragão, o açaí raiz, suelda com suelda e folha de coca. Todas essas plantas trabalham tanto questões no útero quanto questões no ovário, né? Então é uma tintura com as plantas dos Andes que é muito forte, assim, e eu sinto que é principalmente quando as mulheres têm questões mais profundas no útero e no ovário, né? Então é a tintura andina que eu chamo, tá? Agora a gente vai para a receita das tinturas que a gente vai fazer na prática. Uma delas é a tintura ela é anti-inflamatória, tá? Por isso que eu uso ela na ginecologia natural, porque ela é para inflamações no útero, no ovário, para mulheres que têm muita cólica, inflamações vaginais, para qualquer tipo de inflamação. Mas não é só para inflamação ginecológica. Então essa tintura dá para usar para outros tipos de inflamações, para gripes, para qualquer tipo de inflamação que você tiver, você pode estar utilizando também. E é também uma tintura que aumenta a imunidade, tá? Então ela é tanto anti-inflamatória quanto aumenta a imunidade, tá? Então as plantas que vão nessa tintura são calêndula, açafrão raiz, tanchagem e arnica. Então você vai utilizar essas 4 plantas, né? Então lembrando que você vai dividir ali a 100, se você for fazer com todas secas, a gente vai produzir elas com elas secas aqui, né? Então como são todas secas, a gente vai estar utilizando ali 1/4 de cada uma, que seria de 100 a 200 gramas, e vamos utilizar tanto meio alcoólico quanto a água, né? Meio aquoso, tá? Então, a tintura para imunidade anti-inflamatória, calêndula, açafrão, arnica e tanchagem. Como a gente falou antes, escolhe a lua e o sol que vão potencializar esse tirar, né? Tirar as inflamações. Agora, a gente vai fazer uma tintura da saúde da mulher, das plantas brasileiras. Nessa tintura, são todas plantas mais fáceis de encontrar no Brasil, diferente da tintura da andina. Nessa tintura vai o uxi amarelo, unha de gato, Vitex agnus castus, que são essas sementinhas, essa bolinha, e a bolsa de pastor. A bolsa de pastor não é tão fácil de encontrar. Em São Paulo é fácil de encontrar. Normalmente quando eu vou para São Paulo eu compro no mercado da Lapa. Mas não é fácil de encontrar em todo o Brasil, tá? Mas se por acaso você não tiver a bolsa de pastor, você pode fazer com as outras 3. Com o uxi amarelo, unha de gato e o Vitex agnus. O Vitex agnus a gente tem na nossa lojinha também, se por acaso você não conseguir encontrar. Eu acrescentei, né, às vezes as tinturas que eu uso com as minhas pacientes ou que eu vendo na lojinha, com o tempo eu vou aprendendo outras plantas e vou incrementando. Hoje em dia, na tintura
que eu utilizo, né, a tintura que tanto tem na lojinha, mas eu utilizo com as minhas pacientes também, eu acrescentei uma outra planta que eu aprendi com a Dona Flor do Cerrado, que é o algodãozinho do Cerrado. Aí eu coloco, na minha tem essa também, tá? Mas se você não mora no Cerrado e não é tão fácil encontrar, você pode estar fazendo o chia amarelo, unha de gato, Vitex agnus castus e bolsa de pastor. Se não tiver a bolsa do pastor, faz com as outras 3, tá? Essa tintura também é utilizada para endometriose, para ovário policístico, para mioma, adenomiose, né? Então é uma tintura da saúde da mulher, né? Então eu costumo utilizar ela para casos, não precisa ser casos muito suaves, mas casos não tão graves quanto os quais eu indico a andina, tá? Eu acabo indicando mais a da saúde da mulher, plantas brasileiras, que é para a maioria dos casos, apenas para as mulheres que têm casos mais avançados de endometriose ou de ovário policístico, que eu acabo indicando a tintura andina. Outra coisa importante, quando a gente for coar a nossa tintura para utilizar, tá? Então depois que você deixou aqueles 3 meses a tintura maturando, é a hora de coar. Como é que você vai coar? Eu sempre uso tudo de vidro, né? Como a gente falou ali, a gente não usa plástico, funil de plástico, peneira de plástico, garrafa de plástico. Então a gente usa tudo de vidro. O funil pode ser tanto grande como esse daqui, né? Eu utilizo esse para coar minhas tinturas. Esse funil e esse becker aqui foi herança de família, era de um tio-avô meu que era botânico. Aí nem sei se existem desse formato relíquia, não existe, mas você encontra becker de vidro, né? Como esses mais simples, de vários tamanhos, e também encontra fácil os funis de vidro, tá? Então utiliza tudo de vidro e para coar, esse aqui vocês vão ver até que ele tá amareladinho, porque eu coo bastante essa tintura de açafrão aqui, né? Que daqui vai pintando tudo de amarelo. Esse daqui é um coador de café de pano. Eu comprei numa loja de orgânicos, mas é fácil de você produzir. Ele tem o mesmo formato de um coador de papel, só que é de pano, tá? Você pode, por exemplo, no caso de você não ter um desse, tá utilizando o de papel. Mas, além, né, de não ser tão ecológico por ser descartável, ele demora muito mais para coar. Ele demora para filtrar. Quando é com tecido, ele filtra muito mais rápido. E você pode utilizar, por exemplo, aqueles coadores de café tradicionais com o cabinho de madeira também, coloca aqui e coa, tá? Então a gente sempre utiliza os coadores de tecido para coar a tintura. Quando você for lavar, depois que você coou, você deixa na água quente, tá? Você não vai passar sabão em pó, nada disso. Você vai lavar só com água quente, deixa de molho na água quente e ele tá novo para estar sendo utilizado. Mesma coisa com as vidrarias. Você passa água quente em tudo. Do que eu termino de fazer as minhas medicinas, eu passo água quente em tudo, mas também quando eu vou utilizar de novo, eu passo tanto água quente quanto álcool em tudo antes de estar produzindo. Eu acho que seria isso das tinturas. Lembrando assim, né, que é importante, eu sinto que na maioria dos meus atendimentos, a mulher sempre sai com um floral para trabalhar as questões emocionais e a tintura para trabalhar todas as questões físicas. Então a gente trabalhando, né, essa união de estar trabalhando o emocional manifestado no corpo e o que já está manifestado no corpo faz com que o tratamento seja muito mais eficiente e profundo. Acho que seria isso. Amor e gratidão. Até a próxima.